Quais são os erros mais comuns quando se faz uma arrematação? Esse é o tema do vídeo de hoje e eu vou explicar detalhadamente por que esses são os pontos que devem ser avaliados antes e geralmente não são. Olá, meu nome é Igor Lopes, esse é o canal do Advogado do Arrematante e hoje eu vou explicar de uma forma muito simples e didática quais são os erros mais comuns que se cometem ao tentar fazer uma arrematação. E já começo com o primeiro deles: não consultar um advogado, seja eu ou seja qualquer um. A importância é você fazer isso. Nunca deixe de fazer essa análise com um advogado. Nenhum curso supre isso. E esquece essa falácia de o arrematante de boa fé. Não existe isso. O que existe, na verdade, é que se houver uma nulidade lá desde o início, mesmo você sendo de boa fé, vai ser anulado. Então, por isso a importância de um bom advogado para te assessorar nesse momento. O segundo, não ver o edital. Tem pessoas que não analisam o edital antes de fazer um arremate. Abre lá o documento e vê que de fato está lá. Será que a descrição do imóvel está correta? Será que o valor está correto? Será que está indicando o processo judicial? Não está? E já entra um outro ponto, o terceiro. Verificar se tem processos judiciais. É tão simples. Coloque o nome da pessoa e o CPF no Google. Você vai ver se tem alguma coisa. Mas, obviamente, é importante entrar no site do tribunal e ver se tem algum processo judicial. E se tem um processo judicial, qual que é o teor dele? Será que impacta numa eventual arrematação? Às vezes, o anúncio está ativo e o leilão está suspenso. Às vezes, a pessoa ajuiza a ação e nem o leiloeiro nem se dá o trabalho de colocar o número do processo lá. Quarta, verificar no cartório de imóveis se o leilão foi extrajudicial e pedir a certidão de consolidação da propriedade. Tem que verificar se o devedor foi intimado de forma regular. Porque se não foi, se foi uma intimação por edital, a intimação por edital por si só ela não é inválida, pelo contrário, está previsto em lei. Mas será que ela foi feita pelo rito correto? Se não foi, você está correndo o risco de chegar lá na frente e a arrematação for anulada. Quinto ponto, não analisar a matrícula. É tão simples. Bate o olho na matrícula, analisa lá, vê o que está averbado, vê se tem algum ônus. Será que você está arrematando o imóvel em si? Será que tem uma cláusula de usufruto que você às vezes vai ter acesso ao imóvel só quando a pessoa morrer? Tudo isso tem que ser analisado antes. Sexto, analisar e equiparar leilão judicial com extrajudicial. Eu já expliquei isso num vídeo anterior e tem várias diferenças entre os dois. E é de extrema importância você verificar qual que é a origem disso. E o último ponto, e esse é um ponto muito, muito importante, verificar a questão do preço. Desconfie dessas promessas de investimento fácil, desses descontos de acima de 50%. Eu já expliquei isso no vídeo e vou explicar num específico que existe uma grande discussão judicial em relação a imóveis abaixo de 50%. Tomem muito cuidado com esses pontos, que eu acredito que só de você levar em conta tudo isso, quando você vai fazer um lance e decidir por isso, tenho certeza que tudo vai ficar mais seguro. O papel do advogado, e eu deixo isso bem claro, não é te impedir de fazer uma arrematação, mas é de forma muito cirúrgica, técnica e segura te indicar os riscos. Eu já tive cliente que eu cheguei e falei assim, o risco é esse. E ele quis assumir o risco, porque ele entendia que era um bom investimento. E reitero, eu não sei nada de investimento, eu sei de direito. Então, esse é o ponto. Pode ser que se chegue à conclusão no final de que, olha, existe esse risco, mas a chance, por exemplo, do tribunal entender que isso é uma nulidade, alguma coisa assim, é muito pequena. Então, vale a pena, às vezes, assumir o risco, às vezes não dá. Então, antes de qualquer coisa, analise todos esses pontos, veja direitinho a matrícula, veja o edital, veja o preço que ele está indo, peça esse documento da consolidação da propriedade, se for leilão extrajudicial. E você pode fazer isso, inclusive, sem ir lá, você pode fazer isso via cartório online. Isso chega pronto rápido. Então, assim, verifica se tem processo judicial em nome da pessoa. Eu acredito que esses pontos são fundamentais antes de consultar qualquer advogado, que isso você pode fazer sozinho, de verificar se isso está certo. Porque só de você fazer esse filtro, você já corta um tanto de anúncio. E isso já te dá uma clareza muito grande daquilo que você está seguro ou não de fazer o lance. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham ficado claro para vocês
quais são os erros mais comuns e se atente-se a esses pontos. Se vocês já passaram por alguma coisa nesse sentido, ou tem algum caso para contar, deixa aqui nos comentários que isso pode ser pauta de um próximo vídeo. Um grande abraço!